Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Vamos comentar aí o povo, minha gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Últimos retoques aqui para a gente poder começar. Bom ter você aqui com a gente. Deus abençoe sua vida. Pronto. Vamos lá. E o passarinho nos lembra que agora são 7 horas. É a conexão. A Caris já vai fazer para você. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao nosso Deus. Bem, vamos cumprimentar o povo que está chegando aqui, tá? Boa noite, dona Zilda. Seja bem-vinda, minha irmã. Vamos começar, amor. Pode ir puxando aí que eu vou falando oi pro pessoal. Quem já entrou, coloca aqui, dá uma boa noite pra gente saber, poder cumprimentar vocês aí, tá bom? Por favor. Onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Paulinha, boa noite. Vem. Eva, boa noite, Eva, como vai? Indaiatuba, bom, seja bem-vinda. Silas, boa noite. Valdir, Roseli, boa noite. Onde Todos cantaremos juntos hinos de louvor. Fabiola, boa noite, seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Aleluia. Aleluia. Seu Bonora, Dona Elo, boa noite, casal. Decano da nossa igreja, boa noite. Presbítero Bonora. Marilene, boa noite. Itaiaém. Claudemir, boa noite, seja bem-vindo. Minha alma engrandece. Mais um, Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas. E com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo. Boa noite, Lisbeth. Deus abençoe, minha irmã. Boa noite, Ângela. Presbítero Osmar, sejam bem-vindos. Tem enchido nossas lâmpadas. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vida. Gabriel Hernandes. Boa noite, meu irmão, bem-vindo. Tem enchido Nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vida florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és,
Neise. Bem-vinda. Neise e a Emily, não é isso? Itaiaém. Sejam bem-vindos. E a Duda, né? Dudinha. Neise, Duda e Emily. Vânia, boa noite, minha irmã. Ser amigo de Deus. Bem-vinda. Vamos lá? Presbítero Nilson. Não existe Boa noite, meu irmão. nada Melhor do que ser. Júlia, Isabela, boa noite. Isa, espero que você esteja melhor. Caminhar Seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. Vamos lá, Lilica, Lolo, ajuda aí. E assim perceber. E assim Sim, perceber. Muito bom. Miller. A visita do Miller na casa do presbítero Osmar e Ângela. Muito bem-vindo, Miller. Deus abençoe. E a Cindy, não é? A Cindy também está aí, não é? Deus abençoe a Cindy. Não existe nada melhor. Rose. Boa noite, Rose, bem-vinda. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Vamos lá, meninas, ajudem aí a cantar, ó. Ter a paz no corpo. Inês, boa noite, Inês, bem-vinda. Viver sempre Em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. Bom pastor. Boa noite, Joaninha, bem-vinda. Ter a paz no coração. Lafayette, boa noite. Comunhão e assim perceber. Lídia, presbítero Garmes. Bem-vindos, irmãos. Do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Boa noite, minha irmã, bem-vinda. Meus irmãos, neste aqui relógio são 7h05. Aqui no laptop o horário está mais avançado, está 3 minutinhos adiante. Eu não sei por qual eu vou regular aqui, está complicado. Mas, de qualquer modo, estamos um pouquinho além do nosso horário, mas não muito. Vamos orar e vamos rogar a bênção de Deus para o culto desta noite aqui em casa, onde vocês podem acompanhar da sua casa. Marilene, que acabou de chegar, boa noite para você, lá de Itaém, Joaninha de Caraguatatuba, a Eva que está em Dayatuba, a turma está bem espalhada, né? A Onese de Itaiaém, a Inês lá de Pederneiras, a Fabíola de Vitória, Claudemir, eu não lembro de onde é, Claudemir, põe aí para mim, para eu saber, para eu lembrar, tá bom? E vamos em frente, então, nós vamos orar agora. Sidoca, boa noite. Sidoca, seja bem-vinda. Vamos falar com Deus, pedir a sua bênção para o culto desta noite, no qual todos vocês, famílias reunidos aí, né, podem participar também orando, lendo a Bíblia. Então não vá para a sala, não vá para o seu sofá de mãos vazias. Leve a Bíblia, leve um inário para você orar, para poder ler, para poder cantar, enfim, para participar de cada ato do culto aqui na nossa casa, tá bom? Nós vamos orar então e vamos pedir a bênção de Deus. Senhor,
Por misericórdia, nós estamos reunidos mais uma vez e merecedores que somos da tua graça e do teu favor. E rogamos que, ó Deus, o Senhor nos ajude, nos abençoe, recebendo, Senhor, o culto que nós viemos prestar-te neste momento, e do qual, ó Deus, irmãos, nas suas respectivas casas, com as suas famílias, podem, Senhor, acompanhar de algum modo, também prestando seu culto familiar ao Senhor. Todos nós reunidos num só propósito, ó Deus, o objetivo de exaltar e glorificar o teu nome. Fala a nossa vida e receba, Senhor Deus, cada ato do culto de hoje, perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Márcia Aguiar, boa noite. Ruth, lá de Ipatinga, minha prima do meu pai, né, minha prima, boa noite. E o Guilherme, Damares e o pequeno Gabriel. Bem-vindos a todos vocês. Vamos cantar mais um cântico, depois prosseguiremos ali, não é? No texto no livro de na leitura de um versículo, 2 versículos do Salmo, e depois cantaremos, já vai preparando aí o seu novo cântico, no hino número 42, tá bom? Vamos lá. Nas estrelas vejo a sua mão, no vento ouço a sua voz, como é grande o nosso Deus, meus amados. E mesmo assim, apesar dessa glória que Ele tem, Ele se importa com cada um de nós. Vamos lá? Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra. Vamos cantar, meninas? Vamos lá, Alice, Lulu, vamos cantar? O que Ele é pra mim. Aí não tem, Lulu, não tem aí. Eu sei o sentido do depois abre, tá? Pois na A Taíde, bem-vindo, Taíde. Vamos lá, nas estrelas, vamos cantar aí com a gente. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Boa noite, diva. Quanto tempo, hein? Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Aleluia. Tudo Ele é pra mim. Aleluia. Tudo é Jesus pra mim. Muito bem, boa noite, Dona Dulce, seu Nilson, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Josi, Josmari e Cardoso, sejam bem-vindos aí o casal. Fabiola pede oração pela Luísa, Isabel, vamos orar. Lúcia. Maura Lúcia também,
Ítalo, é muita gente, é 3 pessoas, né? Luísa, Maura, Ítalo, tá bom. No momento próprio, Fabiola, vamos orar, ok? Vamos continuar então, eu disse que nós faríamos... A leitura bíblica. Tá bom. Amor, enquanto isso, você cria uma sala de vídeo aí, chama seus amigos, por favor. Carlos, cria lá para sua avó também. Hoje de manhã travou aqui, meu celular não tá muito bom, ele não tá ainda, ele parou cortou na metade a sala de vídeo. É assim, né? Ó, gente, o texto que eu quero ler com vocês para começar está no Salmo 67. Salmo 67. Coloquem aí para mim, por favor, nos comentários, para as pessoas poderem acompanhar. Não só aqui em casa, mas você que tem casa aí, você tem acesso fácil, vai já escreve aí para nós, para que todos possam participar, tá bom? A Vânia tem ajudado muito e outros também, então deem cada um a sua colaboração. E sempre abrindo a sala de vídeo faz bem. A Joaninha fez isso, viu? Isso é bom. Então você abrindo a sala de vídeo, os seus contatos têm acesso. Tá bom? Eu e Gabriel e a Luísa também. Sejam bem-vindos. Loide, Gabriel e Luísa linda. Loide, Gabriel e Luísa. Boa noite para todo mundo aí, viu, gente? Muito bem. Então, Silas, já cumprimentei. Abriram aí? Salmo 67. Sandra, bem-vinda, minha linda. 2 primeiros versículos. Boa noite, Sandra. Deus te abençoe. Abra a sua Bíblia aí, Sandra. No Salmo 67. Nós vamos ler só os 2 primeiros versículos a priori. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Agora, convido a todos em casa, aqui, para lermos juntos. Salmo 67, 1 e 2. Achou aí, Lilica? Achou aí, Lolo? Não tô com Bíblia. Ah, você tá... Junto, senta pertinho. João, então acompanha com a Lilica lá, tá bom, minha filha? Salmo 67? 1 e 2, Vai lá, Lolo. Acompanha lá com a Lilica a leitura do Salmo 67, 1 e 2. Todo mundo junto, viu, gente? É devagar mesmo assim, né? Uns acham com mais rapidez, outros acham com mais devagar. Lilica, ajuda aí com a Lolo para ela acompanhar. Vamos lá, juntos, vamos ler? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que Deus grave a sua palavra no nosso coração. Nós agora vamos cantar um hino. Eu anunciei o hino 42. A gente cantar o Rei das Nações. Mas você pode ser depois, não tem problema, não? O grande amor de Deus, viu, gente? Amor, preciso que você segure aqui para mim, por favor. 42 é o hino. Hino 42 do Novo Cântico. Todos prontos? Vamos lá? A Deus demos glória por seu grande amor, teu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. És o Pai
A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. A Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Muito bem, muito bem. Agora, Os meus amigos que estão entrando na minha sala de vídeo sejam bem-vindos. isso, sejam muito bem, muito bem-vindos. Lá de formiga, né? De formiga? Essa não obedece. Só não pode se coçar. Formiga. Não obedece. Ó. Noel, seja bem-vindo, meu lindo. Noel, você não é de Oi, atrasar não, hein, rapaz? Não, Noel, hoje é dia do diácono. dia do diácono você comemorou aí, né? Chegando atrasado no culto, camarada. Por causa da conexão. Ô, Noel, eu te amo, você sabe, né? E você vive no meu coração. Tô te enrolando, tô enrolando vocês por causa do microfone que não para aqui. Então agora eu quero, meus irmãos, convidá-los aqui. Abramos aí as nossas Bíblias no Salmo 34. Nós vamos ler de modo alternado esse texto aí, tá bom? Então abra aí na sua casa, Salmo 34. E nós leremos de maneira alternada. Opa. I'm sorry, so sorry. Vamos lá, Salmo 34. Salmo 34. Vamos dar tempo para minha esposa achar É que aqui. eu tô com uma mão só e eu não sou canhota. Karma, muita hora nessa... Ah, não é 34. Pronto. Então vamos lá, gente. Ó, vamos fazer a leitura responsiva. Então, como eu disse, eu lerei os versículos ímpares e vocês, por gentileza, leiam os versículos pares, tá bom? Bendirei o Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente ou estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Agradecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-os, ó seres iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Só uma correção aqui, que no 5 não é contemplai ó seres iluminados, Não, é é contemplai-o e sereis. Isso faz muita diferença. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que neles... O seu 7, o anjo do Senhor. Pois é, fui corrigir o 5. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom.
Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Muito bem, é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe e grave no nosso coração a sua palavra. Vamos cantar. E aí, amor, podíamos colocar esse cântico e já O versículo da semana? Deu? Ok. Já é tempo. Porque ele vive, posso crer no amanhã, ele vive, temor não há. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Muito bem.
Paulo Mansano, boa noite, seja muito bem-vindo. Selminha também, os meninos. Salmo 108, né? Isso, vamos ao versículo da semana? Eu vou até tirar os óculos, porque nós já memorizamos, né? Onde que está o versículo que nós memorizamos essa semana? Salmo 108, versículo 1. Exatamente. Então, para quem não memorizou, então a gente abre suas Bíblias lá no Salmo de número 108. Salmo 108, versículo 1, né? O Filho de Deus, aquele que tem a sua vida, né, junto a Deus, ele pode passar pelas aflições, pode passar pelos vendavais da vida, né, que elas aparecem. Nós estamos no mundo e somos suscetíveis a tudo isso. As tempestades, tormentas, vendavais, às vezes um chuvisquinho, né, às vezes só um vento. Mas quando nosso coração está firmado em Deus, não há por que nos abalar, porque Ele segura cada um de nós pela sua mão, essa mão tão abençoadora, tão poderosa, essa mão de pai, né? Essa mão paterna que vai lá, mesmo que a gente tropece e caia, Deus vai lá e nos levanta, fala, vem meu filho, eu tô com você, eu não vou soltar você jamais. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias. Tem uma turminha Salmo aí. de número 108. Tem uma turminha aí, não é? Presbítero Nilson, Laís, colocando aí o Salmo 108. Isso. Eu quero ver você falar o versículo sem olhar na Bíblia. Tio Nilson, faz Quero tempo ver. que eu não faço desafio, viu, pra você. Quero ver Mas vocês. domingo que vem nós vamos estar lá na igreja, se Deus quiser, né? E aí a gente lança o desafio. Vou dar o microfone pro tio Nilson. Rose, boa noite, lá de Pederneiras. Rose Albuquerque, é Pederneiras, não é? Nossa, que saudade. Boa noite, Rose. Então vamos lá, Salmo 108, vamos lá? 1, 2, 3. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Salmo 108, 1. Mais uma vez. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Salmo 108, 1. E para a semana que vem, Carlos, coloca fazendo um favor, para nós memorizarmos durante essa semana, será o Salmo 139, versículos 23 e 24, tá? Salmo 139. Salmo 139, 23 e 24. Mas por que são dois? Peguei pesado, né? Não, é porque um aí tá interligado ao outro. Inclusive tem até um cântico que, né, Vânia, nós vamos ensinar, se Deus quiser, com esse cântico, com esse versículo, tá? Salmo 139, versículo 23 e 24. Para essa semana nós vamos memorizar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, essa semana vamos aí lançar esse desafio. Vamos meditar. Se todos os dias você, antes de dormir, deixa lá na cabeceira da sua cama, você pegar e ler, eu tenho certeza que no domingo você vai estar na ponta da língua. Vamos repetir então, para memorizar. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Então, esse daí será o versículo que nós memorizaremos ao longo dessa semana. E do Salmo 108 tem um cântico que é bem novo, só que não... Eu não era nem nascida mas eu aprendi. Será por quê, né? Eu não era nascida, é claro. Por que será que ela aprendeu, né? Então, por que será, né? Vai saber, né? É um cântico muito lindo, eu não sei quantos de vocês conhecem, mas quem conhece, canta com a gente. Ele é um pouco difícil de ser cantado, porque ele muda aí os ritmos e tal. E eu cantava o contralto dele, né? Então precisa de uma voz soprano. Mas como não tem soprano, a gente vai fazer um sopranalto. Eu vou tentar fazer um soprano dele, tá? Você não conhece ele, mas ele é muito lindo. Então vamos lá? Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei,
Mais uma vez, me perdoe aí o meu sopranalto, mas é um hino muito lindo, um cântico antigo, mas muito lindo, muito profundo. Quão profunda é a palavra do nosso Deus. Bem, pessoal, nós temos um momento de oração intercessória e aí a Fabiola colocou 3 nomes. Isso, você vai orar, você mesmo vai orar. Então é o seguinte, meus irmãos, precisa tomar cuidado, porque nessa movimentação do microfone aparece tudo lá do lado. A gente segura aqui. Isso aqui. Tá bom? Então, irmãos, é o seguinte, nós vamos orar e é um momento de oração intercessória. Há muitos motivos pelos quais nós precisamos orar, não é? E aí pelos enfermos, a Fabiola colocou 3 nomes, acredito eu, que devem ser enfermidade, né? Deve ser caso de enfermidade. O Silas está pedindo para cumprimentar a Dona Maria Conceição. Dona Maria Conceição. Maria Conceição, está ouvindo? Bem-vinda. Então, boa noite, Dona Maria Conceição. Bem-vinda, minha irmã. E meus amigos que continuam entrando aqui, sejam bem-vindos. Todos são muito bem-vindos. Não estou conseguindo acompanhar, mas sejam bem-vindos. Isso. Então nós vamos orar. Vamos lembrar dos aniversariantes. Quais são? Dia 19. A Bia fez hoje. Hoje, a Vitória. Vitória hoje também? A Vitória é dia 19. 19. Seu Beto e a Dirce. Beto Dirce de casamento, Seu... 41 anos. 41 anos. Lídia, presbítero Garmes, 44 anos, né? 44. 44. Então vamos orar. Tem mais motivos aí? Ó, gente, ninguém colocou, então só vou completar a Vanessa, que chegou agora aqui, a Vanessa Teles. Né? Minha amiga linda. Amiga da Márcia, então amiga nossa também, claro. Né? Muito bem, vamos orar. E a minha esposa vai nos conduzir nesta oração, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada porque, ó Deus, como o Senhor é gracioso para conosco. Obrigada porque as tuas misericórdias, elas se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Obrigada porque, mesmo sem merecermos o teu grande amor, o Senhor nos amou, o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Às vezes nós enfrentamos tantas batalhas, tantas lutas, ó Deus, tempestades nos sobrevêm,
mas obrigada porque o nosso coração está firme no Senhor. E isso é graças a Ti que nos chamou, ó Deus, que nos salvou. Muito obrigada, Senhor. E obrigada porque o Senhor se faz presente aqui nesta hora. O Senhor está conosco sempre, jamais nos abandona. O Senhor está presente em todos os lares, ó Pai amado. Nós intercedemos por aqueles que estão conosco. Abençoe, ó Deus, tenha misericórdia da vida de cada um, suprindo suas necessidades, ajudando-os, ó Deus, em tudo aquilo que eles necessitam. O Senhor é maior que todos os nossos problemas e que cada um de nós leve sempre isso dentro do nosso coração. O Senhor é maior do que tudo, do que todos, e mesmo que passemos pelo vale escuro, o Senhor estará conosco em todos os momentos. E nós intercedemos, Senhor, por essas pessoas que a Fabíola colocou, ó Deus amado, ajude-o, seja, ó Deus, sejam quaisquer os motivos, nós não sabemos, mas o Senhor é conhecedor. O Senhor é onisciente, é onipotente, Deus Todo-Poderoso, e não há nada que seja impossível para Ti. Abençoe, ó Deus, com a Tua graça. Abençoa, Senhor, a minha tia, que ainda continua, ó Deus, naquele hospital, internada, e se for da Tua vontade, que ela saia, ó Deus, essa semana. Meu Deus, cuida dela, dê forças, dê a ela fé, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor está cuidando, ó Pai. Juntamente com ela, abençoe meu tio Pacheco também, a Raquel, enfim, todos os meus familiares que lá ficam, ó Deus, nessa expectativa de vê-la de volta ao lar, ó Pai amado. Abençoe, ó Deus, com a Tua graça. Obrigada pelos nossos aniversariantes dessa semana. A Bia, Senhor, que hoje completa mais um ano de vida, sustenta a vida dessa jovem, que ela cresça sempre nos Teus caminhos. Junto com ela, abençoe a Vitória também, ó Deus, concedendo-lhe muitos e muitos anos de vida. Abençoa também o Beto e a Dirce, este casal tão precioso para nós. Que o Senhor também lhes abençoe, que o Senhor supra suas necessidades, ajude-os, ó Deus, na luta do dia a dia, que eles sejam sempre mais do que vencedores, ó Deus. 41 anos de relação conjugal, ó Pai amado, que o Senhor possa conceder, ó Deus, que o Senhor, na verdade, conceda muitos e muitos anos, bem como também os nossos queridos, ó Deus, seu Garmes e a Dona Lídia, meu Pai. Abençoe, ó Deus, este casal que completam, ó Deus, completarão essa semana 44 anos de vida conjugal também. Que o Senhor os abençoe, seus filhos, ó Deus, seus netos, derramando sempre chuvas de bênção sobre eles, que eles sejam sempre testemunhas, ó Deus, do Teu Evangelho, uma testemunha viva que mostre como é maravilhoso poder servir ao Senhor, como é maravilhoso ter o Senhor no centro da nossa vida. Abençoa-nos nesta semana, nos dê uma semana de paz, uma semana, Senhor Deus, de vitórias, uma semana que possamos crescer em santidade, em amor, nos frutos do Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meus irmãos. Fernando acabou de entrar, o Fernando lá de Rio Grande do Sul, acompanhando aqui no Sul, depois de muita chuva, raio, granizo, agora, graças a Deus, só frio, orem por nós. Tá bom, Fernando? Bem-vindo. É isso aí, meu irmão. Vamos participar, independente do horário. Às vezes a gente atrasa, não é preciso, não tem jeito, mas aqui estamos nós. Bom, agora, meus irmãos, eu convido vocês aqui, abram aí os seus inários. Esse é o último hino que vamos cantar. Bom, hino, né, do inário agora, que é o 62, é um hino de gratidão, viu? Hino 62 do Novo Cântico. E aí, quero lembrar os irmãos que na igreja, normalmente, nós aproveitamos este tempo para as nossas contribuições, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, irmãos, a igreja, embora a partir do próximo domingo, depois de falar sobre isso, se der tempo, deva voltar a se reunir nos termos anteriores, ainda não é pleno, então, de qualquer modo, nós vamos precisar continuar informando os irmãos que é preciso que os membros da igreja mantenham o seu compromisso de fidelidade, de lealdade ao Senhor e também lealdade e fidelidade à igreja, não é? Contribuindo para manter sua obra, manter tudo que envolve gastos na igreja. E graças a Deus, eu louvo ao Senhor, porque nossa igreja tem conseguido suprir e cumprir todos os seus compromissos. Depois
deste cântico, nosso irmão Nilson, presbítero Nilson, tesoureiro da igreja, já sabe, ele tem toda a liberdade para enviar para o WhatsApp dos irmãos, porque tem sempre alguém que fez esquecido, que perdeu, que limpou as mensagens, tal. Então é sempre bom estar encaminhando periodicamente os dados da igreja, ok? Hino 62, hino de gratidão, graças te dou por tudo que me deste. Vamos lá? Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, o teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia e a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças e graças a ti, meu Salvador. Graças, graças e graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças e graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amém. Bem, nós vamos orar agora. E é uma oração de gratidão a Deus que nos tem suprido em todas as nossas necessidades. Eu vou pedir a Caris para fazer uma oração de gratidão a Deus pelos recursos que não nos faltam, né, para o nosso alimento, para suprir as necessidades da igreja, de cada família. Então, uma oração de gratidão. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais este dia, por mais este culto que o Senhor nos permitiu fazer. Muito obrigada, Deus, pelas nossas vidas, nossa saúde, ó Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, cuidado de nós, nos abençoado, ó Pai, e nos sustentando todos os dias. Amém. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua proteção. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos ilumine em mais esta semana e agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito obrigado, minha filha. Nós vamos seguir em frente, meus irmãos. Agora estamos chegando ao momento em que nós vamos compartilhar com vocês a mensagem de hoje. Então, vai haver uma movimentaçãozinha aqui, como foi na escola dominical também, mas a Márcia, enquanto isso, vai estar cantando com vocês, tá bom? E aí eu vou deixar o microfone bem aqui, enquanto vocês cantam aí, tá? Só não vamos mexer nele, não, senão é difícil. Com licença, meus irmãos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Vamos lá? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são
Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Amém. Muito bem, pessoal, nós vamos então aqui nos organizando, enquanto depois que a Caris deixar tudo certinho aqui para mim, aí ela vai seguir com as crianças para poderem também estudar a palavra de Deus. Pode virar, minha filha, dá tchau aí, pessoal, tá bom? E aí nós vamos aqui seguir nós na meditação da palavra de Deus na noite de hoje, ok? As meninas seguirão, a Jessie vai ficar quietinha lá no sofá, que é o lugar dela, né? E vocês, meninas, vão lá com a mamãe, tá bom? Quase mamãe, né? 15 anos de idade, já tá quase com a idade de ser mamãe. Ok, gente. Ó, pessoal, tudo bem aí, amor? Minha filha, tudo bem? Lá? Ok. Lolo, deixa a Jess, senão ela vai confundir tudo. Deixa ela, passa por ali com a sua irmã. Isso. Lá, aqui, gente, em casa é tudo assim, na hora, tudo ao vivo, vai lá, minha filha, depois, isso, vai lá. Tudo bem aí? Pessoal, então, sem mais delongas, eu os convido a que abram as suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 2, nós leremos do versículo 1 ao versículo 7, ok? É um texto conhecido, eu já li na igreja, já estivemos fazendo exposição sobre ele, e aos irmãos que estão conectados aí agora, certamente para muitos deles o assunto é um assunto, pode ser um assunto novo, como a exploração em si é nova, mas sempre a palavra de Deus nunca pode ser esgotada totalmente naquilo que ela ensina, ok? Então nós vamos ler, abriu aí, último livro da Bíblia, está fácil, portanto, Apocalipse 2, diz assim, de 1 a 7, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, tua palavra está lida. Tu sabes, ó Deus, a responsabilidade que é expor teu ensino com fidelidade. Tem misericórdia de mim e fala ao nosso coração, perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou deixar minha Bíblia do meu lado aqui, porque eu vou precisar recorrer aqui a alguns versículos, tá bom? Desde que a internet conquistou espaço entre os nossos meios de comunicação aqui no Brasil, do mesmo modo como os programas religiosos estavam se multiplicando nos canais de TV, assim como em proporções ainda muito maiores, eles já haviam, né, se estabelecido na rádio. Agora, percebe-se que o mesmo vem acontecendo através de todos os meios que a internet disponibiliza para isto, certo? Então, tem sido assim, de um lado, alguma coisa bastante positiva, né? Não há que se negar que é algo muito bom, mas também, como no caso das famosas fake news, né? Uma palavra que talvez nunca tenha ficado tão em voga, né? Também facilita, aí no caso dos programas religiosos, facilita a propagação de visões distorcidas da verdade e a disseminação de falsas profecias, de falsas doutrinas, dentre outras falácias que têm surgido em nome de Deus. Em nome de Deus disse muitas coisas, não é? Outro aspecto interessante a ser notado é que, não obstante o avanço geométrico desta difusão, nem por isso nós temos ouvido falar de mudanças significativas na sociedade como resultado de mudanças ocorridas na vida das pessoas que seguem fielmente as doutrinas e os doutrinadores destes programas religiosos amplamente projetados pelos modernos meios de comunicação. Então, volta e meia, liga a televisão, acessa a internet e você verá auditórios superlotados, e volta e meia você vai olhar ao redor e vai ver uma sociedade caótica, onde a igreja está instalada e não se vê, não se ouve falar de mudanças que impactam no sentido individual e coletivo, não é? Isso já deveria servir, como digo aqui na introdução, um indicativo de que algo está incontestavelmente errado. Entretanto, não se vê e nem se percebe qualquer tipo de mobilização individual ou coletiva que clame em favor de alguma mudança nos moldes em que estão registrados na Escritura e que são prometidas a todos os que verdadeiramente são transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo. Alguém poderia lembrar lá de Antioquia, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, embora isso tenha sido feito de uma maneira pejorativa, não foi um elogio, mas eles foram chamados assim porque eles eram muito parecidos com Jesus Cristo. Então aquilo que poderia ser uma afronta por parte do mundo, na verdade se tornou aquilo que hoje nos define. Então somos cristãos, somos definidos como cristãos porque cremos em Cristo e pregamos a Cristo. Outro fator que se soma a isto está relacionado à ausência de atitudes empolgantes, disposição contagiante e, dentre outras coisas, qualquer tipo de motivação que também resulta do amor a Deus e do amor às Escrituras,
que leve a igreja individual, de um modo individual e também coletivo, a um avanço expressivo. De modo que nós observemos não apenas um aumento numérico, como eu acabei de falar, auditórios cheios, mas um crescimento significativo e uma mobilização contagiante, digna de fazer história. Aí eu coloco entre parênteses aqui perguntando, né? Como a igreja da nossa época será lembrada no futuro? Ela será lembrada pela tecnologia avançada? Ou ela será lembrada por uma doutrina sólida, consolidada, consistente, alinhada com o discurso dos profetas e dos apóstolos? Ela será lembrada por ser formada por homens e mulheres que se deram até o limite das suas forças e do amor incontestável dedicado a Deus? Ou ela será lembrada por crentes que viveram uma vida superficial, né? No aperto buscavam a Deus, mas por causa da diversidade, do pluralismo, do globalismo ou da globalização, melhor dizendo, facilidade de sair do país, de visitar outros tantos lugares. Será que a igreja não será lembrada por causa dessa facilidade de comunicação entre países e então por um aproveitamento deste momento no que diz respeito ao entretenimento, às muitas viagens, aos muitos passeios, a uma vida cômoda, de muitas facilidades? Não seríamos nós lembrados no futuro também por isto? Ou a igreja poderá ser lembrada por impactos promovidos na sociedade, como ocorreu inúmeras vezes no passado, e eu vou lembrar aqui, passado não muito distante, que é o caso da Reforma, causou muitos impactos e é lembrado até hoje, não é? Depois da Reforma, não houve, até onde eu me lembre, nenhum movimento religioso que tenha mobilizado o mundo, não me lembro. E isso ocorreu, então, no século XVI, faz bastante tempo, embora num período próximo. Essas indagações, meus queridos, me levaram a trazer novamente o tema abordado aqui em Apocalipse sobre as 7 igrejas da Ásia e as realidades que elas viviam, bem como a sua relação, comigo, com você, com a igreja da nossa época e da nossa geração. Eu digo isto para que agora nós possamos voltar a nossa atenção naquilo que está registrado no texto que nós lemos de Apocalipse 2, de 1 a 7. Observem que no tempo em que o apóstolo João, que escreveu esse texto, estava exilado na ilha de Patmos, esse exílio ocorreu por causa da perseguição desencadeada pelo Império Romano, não é? Quando João estava lá, Deus lhe deu muitas revelações que dizem, não é? A respeito de dizem respeito a toda a história da humanidade, toda a história da raça humana. Prestem atenção nisso, porque agora é importante o que eu vou dizer, claro que tudo é importante, mas eu quero destacar o seguinte: diferente do que muita gente tem explorado, o próprio nome do livro aqui já diz do que é que ele trata. Apocalipse quer dizer revelação. Revelação. Capítulo 1, versículo 19, no capítulo 1, versículo 19, Jesus diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, esse versículo nos dá uma ideia a respeito do período que envolve tudo aqui, toda a narrativa do livro de Apocalipse. Então, sendo assim, nós já temos aqui uma primeira importante informação. O termo Apocalipse tem sido indevidamente compreendido e explorado. Por quê? Apocalipse normalmente tem estado associado com o fim do mundo e com a vinda de Cristo, quando na realidade Apocalipse quer dizer revelação, e o livro abrange toda a história da humanidade, ou seja, passado, presente e futuro. Então, tendo este pano de fundo principal, vamos voltar ao texto que se encontra lá em Apocalipse 2, de 1 a 7. Minha esposa vai ficar atenta ali depois
para ir colocando os pontos na medida em que eu for falando para vocês aqui, tá bom? Havia nos dias de João, dia que ele escreveu, nos dias em que ele escreveu, 7 igrejas que estavam estabelecidas na Ásia Menor. Então, quais eram essas igrejas? Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João é ordenado a enviar mensagens específicas a cada uma destas igrejas. E baseado no que foi dito à igreja de Éfeso, nós vamos refletir nos seguintes pontos. Primeiro, amor, coloca aí para mim, por favor. Uma mensagem para toda a igreja, ok? Então, se alguém puder ajudar a Márcia aí, viu, em algum momento, pode ajudar também, viu? Assim você participa ativamente do culto, tá bom? Muito bem. Dentro deste tópico, uma mensagem para toda a igreja. Primeiro, embora essas igrejas que eu mencionei de fato existiram, o propósito do livro, não é, das cartas, propriamente dita aqui, escritas às igrejas, ia muito além do espaço e do tempo. Ou seja, quando Jesus mandou João escrever essas cartas, ele não estava pensando apenas naquelas igrejas localizadas na Ásia Menor. Observem os seguintes detalhes do texto que nos levam a isto. Primeiro, a carta começa dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então a palavra anjo significa mensageiro, não é? Esse é o significado da palavra anjo. Pode colocar aí, se quiser. E há um consenso entre comentaristas, teólogos, de que a expressão utilizada no início de todas as cartas, todas essas 7 cartas, começam com ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes e assim vai. Esta expressão, há um consenso entre os teólogos de que ela se refere aos pastores de todos os lugares do mundo inteiro e de todas as épocas, de toda a história. Preste atenção, que o que eu vou dizer agora, sublinho e ponho em negrito nas minhas anotações. Pastores devidamente ordenados e credenciados por Deus, para estarem à frente da sua igreja. Deus os chamou, Deus os ordenou para estarem cuidando da sua igreja. Uma igreja que não pertence a homens, mas pertence a Deus. O texto não dá tão excelente designação, né, para pastor, anjo da igreja, para um cidadão qualquer que, por uma outra habilidade que ele aparente ter, ou que evidencie, se reconheça um tipo de pastor. Então eu falo bem, as pessoas me identificam como destaque no meio do povo, então eu sou pastor dessa igreja. Seria muito, não é? Atribuir a qualquer homem o título de anjo da igreja. Então, muitas vezes, homens abrem uma porta, se auto-intitulam pastor, muitas vezes também vem acompanhado de suas próprias igrejas ou movimentos religiosos. Há que se tomar muito cuidado com isto, senão nós estaríamos banalizando o texto bíblico. Quando a Bíblia fala o anjo da igreja, repito, está se referindo a homens que foram chamados por Deus, dentro daqueles padrões de todos os que ao longo da história do seu povo cuidaram da sua igreja, credenciados, homens sérios, homens íntegros, que estão preocupados com o rebanho de Cristo, como Cristo estaria cuidando e preocupado não é força de expressão, porque Jesus nunca ficaria preocupado, é óbvio, mas ocupado com o seu rebanho. Bom, estas coisas, diz aquele lá no texto, que conserva na mão direita as 7 estrelas, na sequência do texto, ainda no versículo 1. É uma referência a Jesus. Nada melhor do que o supremo pastor, né, estar entre estas estrelas, que são aqui os pastores do Antigo
e Novo Testamentos. Por Novo Testamento entende-se também a época que nós estamos vivendo. Só vai acabar na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós vivemos numa época neotestamentária, não é? Então Jesus está dizendo a estes homens, não é? Estas coisas diz aquele Jesus que conserva na mão direita as 7 estrelas. Todos os pastores de todos os tempos e do mundo inteiro. Então aqueles a quem ele deu autoridade para cuidar do seu próprio rebanho. E ainda diz mais, no texto que nós lemos, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, esta expressão define todas as igrejas de todas as épocas e do mundo inteiro. Então é preciso compreender que do mesmo modo como nós não estamos nos referindo a qualquer um que se auto-intitula pastor, bispo, apóstolo, outras qualificações, assim também nós precisamos considerar a igreja aqui como a que se encontra fundamentada tanto no Velho como no Novo Testamento, ou no Velho e Novo Testamentos, e não uma instituição qualquer que leva o nome de igreja. O fato de ter o nome de igreja não a qualifica automaticamente como igreja. Há características que identificam-na como igreja. Seu perfil não se encaixa, quando esse perfil não se encaixa em qualquer lugar da Escritura, como ela poderá ser chamada de igreja? É preciso que este movimento, este grupo, este ajuntamento de cristãos se enquadre na Escritura para então ser qualificada como igreja. A propósito, o texto que nós lemos aqui visa tratar desses assuntos principais, ou seja, a identificação dos verdadeiros apóstolos ou pastores e algumas características da verdadeira igreja e a postura, o comportamento, a ética que se requer tanto de um dos pastores quanto de outro, no caso da igreja. Isto é o que nós vamos tratar nos tópicos seguintes. Então, vamos para o segundo deles, ok? Estão lembrados do primeiro ponto aí, que a minha esposa colocou para vocês acompanharem? Uma mensagem para a igreja, como eu falo, toda igreja, a igreja de todo mundo e de todas as épocas. Agora, em segundo lugar, identificação dos falsos apóstolos. Esta é uma característica da igreja de Éfeso. No versículo 2, nós já encontramos aqui 2 virtudes presentes na igreja de Éfeso. Vejam lá. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então aqui nós temos perseverança e capacidade de suportar homens maus. Certamente que lá havia homens maus que se destacavam por 2 tipos de comportamento. Primeiro, esta fraude que eu acabei de mencionar aqui. Os falsos apóstolos eram homens maus. Eles se declaravam apóstolos, mas a igreja dizia, vocês não são. Ou eles não são. Definitivamente não são. E a ética? São 2 pontos que aqui são destacados por Jesus como pontos de motivo de elogio para a igreja de Éfeso. Então a ética. Eles não tinham nenhum compromisso, esses homens maus que a igreja identifica, não tinham nenhum compromisso em praticar os ensinamentos do Senhor Jesus e levavam uma vida desregrada. Então, prestem muita atenção nisso. Eram homens maus, no sentido da fraude, não eram pastores, não eram apóstolos, não eram credenciados por Deus para estar à frente da igreja, e Éfeso, a igreja de Éfeso, conseguiu identificar isto. E eram homens maus porque eram homens depravados, homens que viviam vida desregrada, eram homens que não tinham comportamento harmonioso com a palavra de Deus. Seja em termos de vocabulário, seja em termos de comportamentos das mais variadas espécies. Então, mentira, falsidade, engano, ódio no coração, ressentimento e paixões da carne, bebedeira, glutonaria e outras coisas tantas que são típicas das paixões carnais. Dentro deste tópico ainda, neste
primeiro momento, o destaque vai para os considerados falsos apóstolos, que eu falei de 2 homens maus. Então, o primeiro destaque vai para os falsos apóstolos. É o que o texto está dizendo. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Nós podemos dizer que este é um elogio da mais alta importância para uma igreja. Afinal, mostra que ela tem discernimento suficiente para identificar enganadores. Então, eu não estou falando aqui de usar sal grosso, eu não estou falando aqui de vender feijão, né, por um valor elevado, não estou falando aqui de falar, foi curado da dor de cabeça, né? Não. Estou falando de identificar pelo modo como interpreta a Escritura. Isso é muito mais sério. Abrir um texto da Bíblia e falar qualquer coisa, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa consegue, entre aspas, até alguns que mal conseguem falar em público, né? Mas eu não estou me referindo àquilo que claramente pode ser contestado, pode ser combatido pelos exageros que certos movimentos fazem, realizam na nossa época. Eu estou falando de algo que é digno do elogio que Jesus faz, que é o discernimento de alguém que está de posse da Escritura, mas não é fiel à Escritura, sua exposição e seu ensinamento. Certamente, meus irmãos, este comportamento da igreja de Éfeso era um resultado não de mobilização de algum grupo interno, de alguém que tenha liderado algum grupo para dizer assim, fulano não merece ser pastor, fulano não merece estar no cargo em que está. Não, não. Não eram pequenos grupos dentro da igreja de Éfeso, mas era uma capacidade da própria igreja, como um todo, digo aqui, de reconhecer aqueles que diziam falar em nome de Deus, mas não faziam isto. Isso só é possível a partir de 2 pressupostos indispensáveis. Primeiro, conhecer a Escritura. Quando Jesus foi abordado pelos saduceus, que não criam em ressurreição, a resposta de Jesus a eles foi: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, conhecer a Escritura é uma qualidade que demanda muito esmero, dedicação, tempo, sabedoria e, sobretudo, a iluminação que vem de Deus, mesmo para que o seu uso seja responsável, fiel, criterioso, diligente e etc. Então, se eu quero utilizar a Bíblia desta maneira, responsavelmente, fielmente, criteriosamente, diligentemente, então eu preciso da iluminação de Deus, eu preciso de esmero, de dedicação, de tempo, de sabedoria para poder expor a palavra de Deus sem preocupações. É claro, sem preocupações eu ainda ponho entre aspas, porque qualquer homem que tem o zelo de estudar a Bíblia, quando ele a expõe, treme, porque a sua capacidade sempre estará para diminuir em importância e conteúdo a palavra de Deus, em riqueza, nunca aumentar. Por isto, qualquer expositor da palavra de Deus depende muito, mas muito do favor e da graça de Deus para que ele seja um instrumento nesta exposição. Então, primeiro, conhecimento da Escritura. O segundo, conhecimento do próprio Deus. Conhecimento de Deus, como os profetas, os apóstolos e os discípulos, não é? Não bastaria ter um conhecimento teórico, acadêmico, decorado a respeito de Deus. Nós conhecemos muitos textos bíblicos decorados. Isso não é conhecer a Escritura e nem conhecer a Deus. Era necessário, sobretudo, um envolvimento pessoal, uma comunhão, aquela comunhão mística. A palavra mística pode assustar algumas pessoas, mas esta união mística nada mais é do que aquela regeneração, aquele nascimento, novo nascimento. O ser nascido de novo é uma união mística com Jesus Cristo, porque é algo que vai além da nossa compreensão. Então, o conhecimento de Deus não diz respeito a alguma coisa que está no âmbito acadêmico. Não.
Vai muito além, é um conhecimento experimental, é aquele conhecimento dos profetas, é aquele conhecimento dos apóstolos, deve ser também o conhecimento da igreja. Uma igreja que conhece a Escritura de Deus com zelo, com responsabilidade, com critério, que gasta tempo na Escritura. Uma igreja que conhece a Deus por viver Deus, por estar em comunhão com Deus, não terá dificuldades para identificar um falso mestre, um falso apóstolo, um falso pastor. Não terá. Desse modo, meus irmãos, eles são aqui, a igreja de Éfeso é elogiada por identificar então os falsos apóstolos, mas apesar disto, a igreja recebe uma censura, que é o nosso próximo ponto. Então, lembra aí, amor, dos 2 primeiros pontos. O primeiro, tá lembrada lá? Diz aí para mim, por favor. É que ela tem que voltar lá. Uma mensagem para toda a igreja, de todas as épocas, de todos... Isso, uma mensagem para a igreja de todo mundo e de todas as épocas. A identificação dos falsos apóstolos. A identificação dos falsos apóstolos, homens maus, não é? E a perda do primeiro amor. Agora não é o elogio. Agora não é o elogio, agora é uma censura. O que Jesus diz aqui? Manda João dizer, no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É muito importante observar que quem, em última análise, aprova ou reprova legitimamente a igreja não é o Estado, não são as pessoas, não é o homem. Quem aprova legitimamente a igreja é aquele que a estabeleceu desde o Éden. Então, não está em questão aqui alguma insatisfação provocada por algum capricho humano, viu? Então pode ser que determinada pessoa saia de uma igreja reprovando-a. Se não gostei dessa igreja, não gosto dessa igreja, não gosto desse pastor. Não, nada disso está em questão aqui. Não é uma questão de gosto pessoal e particular, não é isto. Jesus está reprovando a igreja, porque ele é quem a aprova, ele é quem instituiu. Essa igreja existe desde o Jardim do Éden. Ela começou com o primeiro casal. Eles já ofereciam sacrifícios. Seus filhos também o faziam. Ofereciam culto a Deus. Então, agora observem. Jesus, que é o criador da igreja, também agora dá uma ordem, não é? Assim como ele censura, diz assim, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, agora dá uma ordem, lembra-te. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então a igreja havia tropeçado neste quesito aqui, não é? Do primeiro amor, não é? Que é o que o texto diz. Há também certo consenso de que este primeiro amor tem a ver com o fervor, ou melhor dizendo, a falta de fervor, não é? Éfeso era uma igreja, segundo historiadores, de aproximadamente 40 anos. Desculpem. E então, já não reunia aquele entusiasmo característico de quem está começando algo novo, não é? Algo novo, ou que investe o melhor de si no desenvolvimento dessa obra. Então tem igrejas realmente que passam aí dos 40 anos e já não há mais ânimo, você vê as cabeças branquinhas, nada contra cabeça branquinha, porque a minha está ficando toda ela, não é? Mas quando eu falo de cabeça branquinha, quer dizer que você vê a terceira idade dominando a igreja e onde está aquela parte cheia de vigor? A juventude, onde eles estão? É um problema, do século, é o mal do século, mas não é uma coisa nova. A igreja de Éfeso é censurada por esta falta de vigor, por esta falta de entusiasmo, pela falta de amor. Então, diante desta advertência, diante desta realidade constatada por Jesus, a igreja é exortada a fazer 3 coisas. Primeiro, lembrar-se de onde havia caído. Segundo, se arrepender e voltar, em terceiro lugar, à prática das primeiras obras.
Então isso mostra a importância de manter sempre viva a chama de fazer, colocar em prática o que a palavra de Deus ensina. É preciso estar sempre mantendo viva essa chama. É preciso manter sempre vivo o amor à palavra de Deus, o amor ao próprio Deus e não permitir que o mundo ou qualquer outra coisa secundária venha sufocar este amor. De modo que alguns acabam vivendo de saudosismo. É claro que isso deve entrar nas aplicações, mas eu já estou me antecipando aqui, não é? Viver de saudosismo porque o primeiro amor ficou lá atrás e a vida se tornou melancólica. Pessoas não se prepararam para a meia-idade, para a terceira idade, e trazem lembranças do que fizeram, do que já foram, de quem já foram. A igreja não é composta de passado, irmãos. Ela tem história, mas essa história tem que ter utilidade na vida dos que estão vivendo o presente e que estão compondo o futuro. Então, se não houver entusiasmo, a igreja vai caminhar, e é preocupante isto, porque também é profecia, Jesus diz isto, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. É profecia, é preocupante, porque a gente olha ao redor e parece-me que isto vai acontecendo a passos largos, não devagarinho, mas rapidamente. Parece que o amor vai se esfriando e de modo anestésico, né? De um modo anestesiado, né? As pessoas não percebem, né? De um modo insensível. Então você vai procurar qualquer cristão, vai dizer para ele assim: meu irmão, você já foi mais animado, entusiasmado, já esteve mais envolvido, e pode ser que você perca uma amizade se fizer isto. Mas a realidade é que este mal está acometendo muita gente. E Jesus está dizendo: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste. Então não é coisa simples, é coisa séria. Jesus diz: arrepende-te. E Jesus diz: não inventa não procura coisa nova, não inova. Volta à prática das primeiras obras. Então, algum descuido havia ocorrido lá na igreja de Éfeso que levou-a a este ponto. Agora, por palavras do Senhor Jesus, ela não deveria buscar qualquer novidade, algum modismo, mas simplesmente se lembrar, arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Isso, longe de ser um retrocesso, seria o resgate de valores que haviam sido perdidos na igreja. Então há valores que a igreja do século XXI perdeu. E está perdendo. Gradativamente vai perdendo. E quanto mais se perde, mais difícil fica lembrar onde foi que tudo começou, para então se arrepender e retomar tudo. Alguns dizem, outro dia estava mencionando aqui, que alguns dizem que a igreja precisa de uma nova reforma. Outros usam a palavra um novo avivamento. Independente de termos, independente de adjetivos, eu sinceramente entendo que nós vivemos uma época que preocupa, porque o amor de muitos tem se esfriado. Caso, disse Jesus, eles não atentassem para esta realidade, a sentença foi proferida nesses termos aqui, olha: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, no versículo 5 ainda, não é? Caso não te arrependas. Eles podiam compreender perfeitamente o significado disto aqui, não é? É o mesmo que oferece um lugar privilegiado na sua igreja, é também o mesmo que tem poder para desqualificar e descredenciar alguém que ocupa um lugar que não merece. Então, se eu ostento o nome de igreja, se eu reivindico para mim o nome de cristão, eu preciso estar atento para o primeiro amor, que estará sempre vivo no meu coração. Se eu não me arrepender, se eu não me lembrar de onde tudo isso começou, se eu não voltar à prática das primeiras coisas, eu perco a dignidade de ser chamado igreja,
a dignidade de ocupar o lugar de igreja, de ser chamado cristão. O que está em jogo aqui, meus irmãos? A identidade da igreja. A identidade daquela igreja de Éfeso, a identidade da igreja da nossa geração. Ou seja, não bastaria reunir capacidade para identificar os falsos apóstolos e pastores. Ela foi elogiada por isso. Era preciso amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, de todo o coração e com todo o entendimento. A ausência disto já os colocaria na condição de um ajuntamento de um grupo de amigos, digamos assim. Mas sem a qualificação, ou talvez um grupo de familiares, melhor dizendo, né? Que as igrejas se reuniam nas casas. Então eram igrejas compostas por famílias. Poderia ser um ajuntamento familiar, mas não poderia reivindicar o direito de ser chamada Igreja de Cristo. Em último lugar, finalizando então, no quarto ponto, vamos colocar aí, amor, por favor, a santidade da igreja. Como muitos sabem, a Igreja de Cristo é a reunião, o ajuntamento de pessoas santas, separadas por Deus para viver em santidade. Diferente do que muita gente pensa por santo, não é? Por derivação divina, não é? E não a outra, né? Não há como ser santo senão por derivação divina. O santo não é aquele que é perfeito. O santo não é aquele que é capaz de operar os milagres e os sinais que alguns afirmam possuir. Santo não é aquele que foi canonizado. O significado da palavra, apesar de simples, é muito sublime. Não é? Nós temos várias cartas que Paulo escreve dizendo aos irmãos da igreja, aos santos que estão na igreja, papapá, papapá. E nós temos na palavra de Deus orientações muito claras. Deus mesmo diz, numa das cartas de Paulo, sede santos, porque eu sou santo. Não é? E os santos estão em santificação. Isto é um conselho claro na Bíblia. Então, infelizmente, muitas tradições trouxeram a ideia de que, se eu perguntar para vocês que estão me ouvindo, quem já estudou comigo o assunto, não vai ter dificuldade para responder. Mas se eu perguntar, você se considera santo? Poderá haver aí cristãos que estarão em dúvida. Mas, meus irmãos, a palavra santo nada mais representa do que ser separado por Deus e para Deus. Logo, todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é santo, no sentido de que foi santificado e está em processo de santificação. Então, como é que isso se observa? Neste último ponto aqui, o versículo 6 vai responder: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, este último ponto, em que nós aqui destacamos a questão da ética, da santidade, nós vamos ver que a igreja de Éfeso é elogiada porque observava homens, mulheres que não estavam tendo um comportamento santo na igreja, não estavam se comportando como santos, não estavam se comportando como cristãos, como igreja. Né? Então, eles os identificam. Seus comportamentos eram incompatíveis com os ensinamentos bíblicos. Eles tinham uma conduta réproba e que comprometia o testemunho da própria igreja. Algo que deve nos fazer pensar muito. Quando nós estamos entre amigos que não são cristãos, quando nós estamos entre colegas de profissão que não são cristãos, é preciso iluminar, é preciso fazer diferença. É preciso mostrar que há santidade na sua vida. Não no sentido de perfeição, nenhum de nós o é, ninguém no mundo é, somente um é perfeito enquanto o homem foi perfeito enquanto o homem neste mundo humilhado, que é Jesus. Mas a parte de Jesus, todos pecaram, diz a Escritura, a uma se corromperam, todos, não há exceção. A igreja de Éfeso, isto é um elogio, não hesitou em reprovar esses homens. Ela odiava suas práticas.
Cuidado aí, não odiava os nicolaítas, né? Ela odiava o que eles faziam. E certamente esse comportamento não existiria caso não houvesse qualquer compromisso com a santidade que caracteriza a igreja de Cristo e caracterizava a igreja de Éfeso. É um mandamento bíblico que eu acabei de falar, sede santos porque eu sou santo, ou persegui a santificação, que está lá em Hebreus, não é? A Dorinha que gostava desse texto, estão lembrados os irmãos aí da igreja, né? Segui a paz com todos e a santificação. Se não me engano, Hebreus 12, 14, se não me engano, né? 12, 14 ou 10, 14. É só dar uma olhadinha para confirmar e depois pode até pôr nos comentários aí. Segui a paz com todos e a santificação, acho que é Hebreus 10, 14, né? 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por fim, então, João termina a carta dizendo aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ora, não é preciso ter um conhecimento teológico e tão profundo para saber que não basta ter ouvidos, não é? É preciso ser vivificado por Deus. É a única forma de estar habilitado para ouvir o Espírito Santo. Isso é muito óbvio. Uma pessoa que tem ouvidos, mas não tem o Espírito, não ouve o Espírito Santo. Porque o texto está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Em outro texto, em outras cartas, vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, quem tem ouvidos é para ouvir mesmo, né? Mas por que a ênfase? Quem tem ouvidos para ouvir o Espírito, ouça o que ele está dizendo às igrejas. Então aqui envolve mudança de vida, conversão, santificação, novo nascimento. Tampouco não é novidade saber que a igreja, como nós a conhecemos agora, tem uma vida de elevadíssima qualidade, não é? Entretanto, apesar disso, longe, não é? Nem de longe, na verdade, digo aqui, a igreja dos nossos dias se compara com o que Deus está reservando para o dia em que toda a igreja, de todas as épocas, de todos os lugares, se reunirá com Ele eternamente na sua glória nos céus. Então esta é a promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso do meu Deus. Então aqui chegamos ao final da nossa exposição. Certo, meus irmãos, que nós estamos vivendo dias muito complicados, dias muito difíceis, em que há uma inumerável aí quantidade de pregadores, né, nos meios de comunicação, como disse na introdução, que falam em nome de Deus, que se intitulam pastores, apóstolos, bispos, etc., doutores, mestres e por aí vai. Daqui a pouco alguns estarão reivindicando para si o título que a igreja lhes chame de anjos, de arcanjos e de etc. e tal. Embora alguns saibam que, como nós acabamos de ler, todo aquele que foi chamado e credenciado por Deus para pastorear a sua igreja é no texto bíblico chamado de o anjo da igreja. Mas, meus irmãos, nem eu estou pronto para ficar diante da igreja e falar assim, irmãos, não me chamem de pastor, me chamem de anjo, por favor, viu? Não, absolutamente. E, apesar disto, eu tenho visto ao meu redor, pelos meios de comunicação, inúmeros homens que, muitas vezes até inescrupulosos, reivindicam para si títulos que quase colocam-nos ao lado de Deus. Quase colocam-nos, ele é sentado ao trono do lado de Deus. A igreja tem que ter sabedoria para poder julgar estes homens pelo que dizem, com a Bíblia aberta. A igreja tem que ter sabedoria para poder julgar não só esses homens, mas a sociedade, começando por si mesma, a partir da Escritura. Quem são esses homens maus? Quem são esses homens que induzem o cristão ao erro? Quem são? A igreja tem que ter condições para identificá-los.
A igreja precisa ter condições para observar uma vida de santidade, porque ela está em constante santificação. Sem isto, meus irmãos, a palavra de Deus é clara, o texto que acabou de ser lido, ninguém verá o Senhor. Por isso eu rogo que Ele mesmo, em sua infinita graça e misericórdia, nos ajude, irmãos, para que nós sejamos como estes aí no final do texto, vencedores. Ao vencedor, dar-lhe-ei que tenha parte do fruto da árvore da vida, lá com o Senhor Deus, com todos os salvos de todos os tempos e de todo o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar um cântico. Minha esposa está aqui do meu lado. Já pensou em algum? Não? Pensei no Eu Quero Ser, Senhor amado. Eu quero ser um vaso. Vamos lá. Santificação, não é? Eu quero voltar ao primeiro amor, mas acho que o pessoal não É muito grande. Aí a gente vai acabar fazendo aqui outro dueto. Então vamos cantar um cântico que você nos ajuda a cantar aí. Eu quero ser. Uma oração. Vamos fazer juntos. Finalizando este momento. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Como tu queres, Senhor, tu és o oleiro e eu o vaso. Tu és o oleiro E eu o vaso. Quebra a minha vida quebra minha vida e faz-a de novo. E faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor. Eu quero Ser. Eu quero ser um vaso novo. Senhor Deus, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser quebrado, Senhor, trabalhado, aperfeiçoado, santificado, Senhor. Ó Deus, a minha condição é muito séria. Mas, Senhor Deus, eu quero me colocar na mesma condição de todos os meus demais irmãos em Cristo, que igualmente não estão numa posição confortável, porque é nosso dever saber quando a tua voz está falando. Quando é o Senhor que fala, através de homens, certamente. Quando a tua palavra está sendo exposta com fidelidade, com dignidade, com integridade. É nosso dever também, Senhor, identificar quando ela está sendo desprezada, ainda que falem em nome do Senhor. É nosso dever, Senhor, identificar homens maus, mulheres más, que em sua companhia, em nossa companhia, vão paulatinamente influenciando a igreja de muitas maneiras a se distanciar do primeiro amor, esfriando gradativamente, perdendo o seu fervor, e, ó Deus, abraçando muitas outras coisas e relegando a segundo plano o teu reino, a tua causa, e deixando todas as suas energias para coisas que passam, transitórias, que deixam de existir. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos a ter paz em nosso coração e a buscar cada vez mais esta santidade prometida na tua palavra.
estando nós separados, ó Deus, de um mundo decadente, um mundo corruptor, de um mundo que está em franca corrupção. Ó Deus, tenha misericórdia e abençoe-nos, Pai, abençoe o teu povo neste momento, com a tua graça, derramando sobre cada crente, cada cristão, cada servo teu neste momento, as bênçãos de que precisamos para sermos aprovados como igreja na tua presença hoje, perseverando sempre até o dia em que todos estaremos reunidos com os que já foram, com os que são e com os que ainda serão parte da tua santa e gloriosa igreja. Em nome de Jesus, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, chegou a hora de despedir de todos vocês. Então, olha, não dá para nominar todos aqui, não é? Mas dá para lembrar de alguns. Então, eu vou voltando aqui lá atrás, porque a gente tem que voltar lá do início para ir vendo, mas Fabiola, Fernando, Lloyd, Vanessa Teles, Marilene, Ângela, a Joania, quem? Joaninha? Marilim de Itanhaém. Lloyd, Silas, Hilda, Egídio, Dona Dulce, Nilson, presbítero Nilson, Bill, Niceia, a Vânia, a Isa, a Júlia, quem mais? João Carlos, o Enauri, Laíse, né? Esses irmãos todos queridos, amados que entraram aí, a Márcia Guiar, a Sidoca, o Noel, a Elaine, realmente, Beto, Dona Dirce, Eva lá de Indaiatuba, Joaninha já falei, presbítero Garmes, Lídia, Rose, presbítero Osmar, Ângela, Sandra, meus queridos, vocês todos são muito amados, estão no nosso coração e eu desejo de todo o meu coração uma semana muito feliz, muito abençoada e quero dizer o seguinte, na terça-feira, quinta-feira, teremos as nossas lives naturalmente aqui, viu? Mas no próximo domingo, com a graça de Deus, estaremos reunidos como igreja e aproveitaremos para ministrar a ceia do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe e nos conceda uma semana de paz, de tranquilidade. Valdir, Roseli, Gabriel, Hernandes, o Gabriel, a menina lá, ai meu pai, a netinha da Lloyd, a Luísa, não é? E outros tantos que entraram aí, meus irmãos, desculpem, me perdoem, mas Elaine, já falei, né? Todos esses nomes eu já falei. Então, boa semana para todos. A Lisbeth também, não é? Seu Bonora e Dona Elo. Seu Bonora e Dona Elo. Se eu não falar o seu Bonora, depois ele vem aqui, ó, decano da igreja, e faz isso com toda a autoridade. Eu tenho que abaixar a cabeça e pedir desculpa. A Síndila também esteve participando. Síndila, né? Teve um rapaz lá que eu esqueci o nome dele, que foi falado aí. Está lá na casa do Osmar. Meu abraço, meu beijo para todos vocês e boa semana, irmãos. Orem por nós. E nós oraremos por vocês. E eu peço à minha digníssima esposa que, por favor, desconecte ali.